Você não nasceu fraco. Nenhuma pessoa nasce cheia de medo, insegurança ou dúvida sobre si mesma. Essas coisas são aprendidas ao longo da vida. Críticas que ficam na memória, fracassos que até hoje parecem maiores do que realmente foram, momentos em que alguém desacreditou de você e te ensinou a desacreditar também. Com o tempo, a mente passa a repetir a mesma história. Isso não é para mim. Eu não sei nem por onde começar. Talvez seja melhor não tentar. Mas os filósofos estoicos enxergavam a mente humana de outra forma. Eles sabiam que aquilo que parece fraqueza, muitas vezes é apenas força que ainda não foi treinada. Coragem não nasce pronta. Confiança não aparece do nada. Força interior não é um dom reservado a poucos. Tudo isso é construído. Cada medo enfrentado fortalece a mente. Cada decisão corajosa fortalece o caráter. Cada atitude firme reorganiza a sua forma de se enxergar. E quando alguém começa a fazer esse trabalho interior, algo curioso acontece. A pessoa que antes era dominada pela insegurança começa a agir de outra forma, pensar de outra forma, se posicionar de outra forma. É assim que alguém começa a se tornar irreconhecível. Não porque o mundo mudou ao redor, mas porque ela deixou de aceitar os limites que antes controlavam suas escolhas. Neste vídeo você vai conhecer 7 chaves estoicas capazes de enfraquecer as raízes da insegurança e fortalecer sua mente, ajudando você a construir uma confiança real, sólida, de dentro para fora. Se você sente que já passou tempo demais sendo limitado pelos próprios medos, marque este momento com uma decisão simples. Escreva nos comentários: hoje eu assumo minha força. Porque quando alguém começa a construir força interior, a vida deixa de ser conduzida pelo medo e passa a ser conduzida pela consciência. Agora vamos às 7 chaves. Chave 1. Aprenda a se sentir digno. O primeiro pilar da autoconfiança, que muita gente ignora, é o senso de merecimento. Não basta ser capaz, você precisa reconhecer, com honestidade, que fez o necessário para estar onde está. Quando esse sentimento não existe, algo começa a acontecer dentro da mente. Mesmo diante de conquistas reais, surge uma voz silenciosa, dizendo que aquilo não é totalmente seu, que talvez tenha sido sorte, coincidência ou um erro de avaliação das outras pessoas. E então, aparece um conflito interno difícil de explicar. Por fora, a vida avança. Por dentro, você continua duvidando se realmente deveria estar ali. Na maioria das vezes, esse conflito não nasce dos fatos. Nasce da forma como interpretamos as experiências que vivemos. Vamos trazer isso para a vida real. Imagine que você cumprimenta alguém na rua e a pessoa não responde. Em poucos segundos, a mente constrói uma explicação. Tem algo errado comigo. Mas observe com atenção. Nada aconteceu além de um silêncio. Todo o resto foi criado pela interpretação. Talvez você já tenha vivido isso, só que o problema é que esse mesmo mecanismo aparece em situações maiores. Uma apresentação que não saiu perfeita, uma entrevista que não terminou como esperado, um projeto que falhou, um relacionamento que perdeu a conexão. Em vez de olhar para o episódio como um evento específico, muita gente transforma aquilo em uma conclusão definitiva sobre si mesma. Eu não sou bom nisso. Eu não tenho coragem. Eu não sirvo para isso. O amor só acontece para outras pessoas. Quando esse tipo de conclusão começa a se repetir ao longo dos anos, ela deixa de ser apenas um pensamento passageiro. Ela passa a compor a forma como você se enxerga. É como montar o retrato da própria identidade usando apenas as peças ruins de um quebra-cabeça. Cada erro entra no quadro, cada crítica encontra seu lugar, cada falha vira mais uma confirmação. E depois de algum tempo, o retrato final parece provar que você é menor do que realmente é. Os estoicos compreenderam esse processo com muita lucidez. Marco Aurélio escreveu: a mente se colore com a cor dos pensamentos que você mantém. Ou seja, a maneira como você interpreta os acontecimentos
acaba determinando a imagem que constrói de si mesmo. Quando um erro é tratado como condenação, ele pesa sobre a identidade. Mas quando é tratado como informação, ele se transforma em orientação. É por isso que reconstruir o senso de merecimento exige uma decisão clara: parar de transformar dificuldades em sentenças permanentes. Você não precisa negar os erros, precisa apenas devolvê-los ao lugar correto. Erro não define quem você é. Passado não define quem você é. Oportunidades perdidas não definem quem você é. Relacionamentos rompidos não definem quem você é. Eles apenas revelam onde existe espaço para crescer. Quando essa compreensão amadurece, algo importante começa a se refletir na sua postura diante da vida. Você passa a ocupar espaços com mais intenção, não para provar valor, mas porque reconhece o próprio esforço. Reconhece seu direito de pertencer ao que você tanto lutou para ter. Competência constrói capacidade, merecimento sustenta a confiança. Quando esses dois pilares se encontram, a insegurança perde terreno. E é nesse momento que você deixa de caminhar pedindo permissão para existir e passa a avançar como alguém que finalmente reconheceu o próprio valor. Por isso, nossa próxima chave é tão importante. Agora que você aprendeu a sustentar seu direito de ter, está na hora de entender como construir seus novos passos. Chave 2. Do medo à confiança verdadeira. A perda de confiança quase nunca acontece de uma vez. Ela começa em pequenos episódios que a mente decide guardar por tempo demais. Uma crítica que você não esqueceu, um erro que você continua revivendo, uma comparação que fez você se sentir mal. No início, parecem episódios isolados, nada que defina permanentemente quem você é. Mas quando a mente começa a voltar várias vezes a essas lembranças, aos poucos, algo vai sendo construído dentro de você. Uma barreira invisível, feita de dúvidas, interpretações e conclusões apressadas. E essa barreira muda a forma como você se posiciona diante da vida. Você passa a pensar 2 vezes antes de agir. Começa a medir cada palavra, cada passo, cada decisão. Aquilo que antes parecia natural passa a exigir esforço. O medo não chega como um choque ou como um grito. Ele se instala como uma pergunta constante: e se eu falhar de novo? Quando essa pergunta se torna frequente, a maneira como você observa o futuro muda também. É como se você estivesse olhando a vida apenas por uma fresta de uma porta entreaberta. O mundo continua grande, cheio de caminhos e possibilidades, mas o seu olhar fica preso a um espaço estreito. Você vê apenas um fragmento do que poderia existir. E olhando por essa fresta, o que aparece primeiro quase sempre são os riscos, os possíveis erros, as dificuldades que podem surgir. Tudo de ruim que possa acontecer. Não porque a realidade seja só isso, mas porque o medo reduziu o seu campo de visão. Nesse ponto, muitas pessoas acreditam que o problema está no passado. Pensam que a insegurança nasceu do erro que cometeram, da infância difícil, da crítica que ouviram ou da experiência que deu errado. Mas a raiz não está no acontecimento, ela está no peso que você continua dando a ele. Quando a mente se fixa no julgamento dos outros, nas expectativas externas ou nas lembranças que feriram seu orgulho, você começa a viver reagindo ao que já passou. E quem vive assim entrega a própria direção para algo que não pode mais ser mudado. Os estoicos conheciam esse estágio da mente. Eles entendiam o que grandes paixões, como medo, raiva, insegurança, causam na mente humana. Por isso, Epicteto ensinava que a liberdade começa quando você para de tentar controlar aquilo que nunca esteve nas suas mãos e passa a dirigir a atenção para aquilo que depende de você.
Essa mudança de foco parece simples, mas ela transforma completamente a maneira como a confiança é construída, porque confiança verdadeira não nasce de promessas, elogios ou reconhecimento externo. Ela nasce de evidências internas, de ações que você executa mesmo quando a dúvida aparece, de pequenas vitórias que você conquista quando decide agir apesar da insegurança. Cada esforço consistente começa a enfraquecer aquela antiga narrativa de incapacidade. Cada passo dado reforça uma verdade nova. Você é capaz de evoluir. E quando essas provas começam a se acumular, algo importante acontece. A porta que antes parecia quase fechada começa a se abrir. Você passa a enxergar mais espaço, mais possibilidades, mais caminhos que antes estavam fora do seu campo de visão. E então percebe algo essencial. A confiança nunca esteve trancada do lado de fora. Ela estava esperando você empurrar a porta. Por isso, não espere sentir confiança para agir. Comece a agir, mesmo que seja em passos pequenos. Estude mais, treine mais, dedique tempo ao que fortalece sua capacidade de avançar. Cada pequena conquista é como abrir mais alguns centímetros dessa porta. E quando ela finalmente se abre por completo, você descobre algo que o medo tentou esconder por muito tempo. O mundo nunca foi tão estreito quanto parecia. Hoje pode ser o dia de fazer esse movimento, de deixar para trás o peso das dúvidas antigas, parar de reviver dores que te feriram há muito tempo e voltar a construir a sua própria força. Porque confiança real não é um presente que alguém entrega, é uma decisão que você assume. E essa decisão só acontece quando você decide parar de viver sob o comando do medo e volta a assumir o controle da própria vida. Chave 3. Vire alguém competente. Existe um caminho muito mais sólido para desenvolver confiança do que tentar convencer a si mesmo com frases motivacionais. Tornar-se realmente capaz. A mente humana responde a evidências. Ela observa o que você faz repetidamente e, a partir disso, forma uma conclusão sobre quem você é. Por isso, a autoconfiança não se estabelece primeiro no discurso, ela se estabelece no comportamento. Quando alguém aprende algo novo, no início tudo parece instável. As mãos ainda não têm precisão, as ideias não saem com clareza, as decisões demoram mais do que deveriam. Mas cada tentativa adiciona uma pequena prova dentro da mente. Você está avançando. É assim que a competência começa a se formar. Não como um salto, mas como um acúmulo de prática. Pense em qualquer pessoa que você respeita em alguma área. Um médico que toma decisões com firmeza. Um atleta que entra em campo sem hesitar. Alguém que fala em público com naturalidade. Aquela segurança não surgiu de um momento de inspiração. Ela foi construída em muitos dias comuns. Dias de treino, de repetição, de erro e ajuste. A confiança que essas pessoas demonstram é apenas a parte visível de algo mais profundo. Horas de esforço que quase ninguém presenciou. Quando você entende isso, a insegurança começa a ser vista de outra forma. Em vez de lutar para sentir mais confiança, você passa a investir em algo muito mais concreto: capacidade. Os estoicos compreendiam esse princípio com muita clareza. Epicteto ensinava que não basta conhecer o caminho da virtude, é preciso praticá-lo continuamente. Para eles, caráter não era um ideal distante, era um hábito cultivado no seu dia a dia comum. A mesma lógica vale para qualquer habilidade. Se você quer mais segurança nas suas decisões, exercite o pensamento com mais disciplina. Se quer falar com mais clareza, treine comunicação. Se quer respeito no trabalho, desenvolva domínio naquilo que faz. A prática cria evidências e evidências fortalecem a mente. Quando você se dedica com constância, algo começa a acontecer. Aquilo que antes parecia difícil passa a responder melhor às suas mãos, às suas ideias, às suas escolhas.
Nesse ponto, a dúvida começa a perder terreno. Não porque você repetiu que é capaz, mas porque acumulou provas suficientes para acreditar nisso. Competência tem um efeito poderoso sobre a mente. Cada progresso reforça a percepção de que o esforço está produzindo resultado. Cada melhora abre espaço para o próximo desafio e, pouco a pouco, você passa a agir com mais iniciativa, mais coragem e mais direção. A confiança cresce quando existe fundamento para sustentá-la. E esse fundamento é sua decisão de agir e continuar melhorando. Treine o suficiente e a mente deixa de perguntar: será que consigo? Com o tempo, ela simplesmente reconhece: eu sei fazer. Chave 4. Pare de tentar provar seu valor. Um dos maiores pesos que alguém pode carregar é transformar cada resultado em um julgamento sobre si mesmo. Desde cedo, aprendemos a medir o próprio valor pelo desfecho das coisas. Se deu certo, estamos bem. Se não deu, algo na gente falhou. Com o tempo, essa lógica cria uma pressão constante. Cada tentativa passa a parecer um teste definitivo, como se cada movimento precisasse provar quem você é. E quando tudo vira prova, agir deixa de ser natural. Cada passo carrega expectativa demais. O problema é que a vida real não funciona como um veredito final. Ela funciona como prática. Observe qualquer habilidade que hoje parece simples para você. Em algum momento, ela exigiu atenção, repetição, correção. Houve tentativas desajeitadas, ajustes, aprendizado. Nada disso tinha a função de definir seu valor, apenas de construir capacidade. A confiança nasce exatamente nesse território, na repetição consciente de ações sob o seu controle. Quando você se apega ao resultado, sua mente se projeta para um ponto que ainda não existe. Ela tenta garantir um desfecho antes mesmo de realizar o caminho. Isso cria tensão, ansiedade e uma sensação constante de risco. Mas quando o foco retorna para a ação, para o estudo feito hoje, para o treino repetido hoje, para a conversa que você decide enfrentar hoje, algo se reorganiza dentro de você. A energia deixa de ser consumida pela expectativa e passa a alimentar o movimento. É aqui que uma antiga lição do Bhagavad Gita ganha força. Você tem direito à ação, mas não aos frutos da ação. Essa frase não fala sobre indiferença ao resultado, ela fala sobre liberdade. Quando você se compromete com o processo, cada dia se torna uma oportunidade de avanço, não um julgamento final sobre quem você é. O controle deixa de estar no acaso e volta para as suas mãos. Nas horas de dedicação, nas repetições silenciosas, nas decisões diárias que fortalecem seu caráter e suas habilidades. E quando essa postura se estabelece, a confiança deixa de depender de vitórias pontuais. Ela passa a se apoiar em algo muito mais sólido, a certeza de que você está caminhando. Guarde bem essa ideia. Se o valor da sua jornada estiver na quantidade de passos que você dá em direção ao que importa, então nenhum dia de esforço será desperdício. Você não estará mais preso à ansiedade de provar algo ao mundo. Estará ocupado construindo algo dentro de si. Soltar o resultado não significa abandonar a ambição, significa libertar a ação. E quando a ação se torna constante, disciplinada e consciente, a vida deixa de parecer um campo de julgamento e passa a se mostrar como aquilo que sempre foi, um terreno de crescimento. Comece a praticar essa mudança hoje. Direcione sua atenção para aquilo que pode fazer agora, com presença e dedicação, porque no momento em que você se compromete com o processo, o resultado deixa de ser uma prisão. Ele se torna apenas consequência do caminho que você decidiu trilhar. Chave 5. Atualize a sua identidade. Muitas batalhas importantes não acontecem no mundo externo. Elas acontecem no diálogo que você mantém consigo mesmo.
É aquela voz que aparece justamente nos momentos mais vulneráveis, quando você erra, quando é rejeitado, quando algo não sai como imaginava. Ela não vence no grito, mas pela convicção. Tem certeza que isso é para você. Você não vai conseguir. Essa voz, na maioria das vezes, não descreve a realidade. Ela apenas repete interpretações antigas que a sua mente aprendeu a aceitar. Pense nela como um alarme desregulado, um sistema que deveria avisar sobre perigos reais, mas que começa a disparar em situações comuns. Você erra uma vez, o alarme toca. Não tente novamente. Você é rejeitado. O alarme dispara. É melhor não se expor. A intenção do cérebro é evitar dor. Mas quando essa lógica domina tudo, o efeito não é proteção, é limitação. A mente humana foi projetada para priorizar segurança, não crescimento. E quando associa uma experiência a sofrimento, cria uma conclusão rápida para evitar que aquilo aconteça outra vez. É assim que nascem muitas crenças limitantes. Uma crença limitante funciona como uma fronteira invisível. Você continua andando, trabalhando, tentando algumas coisas, mas sempre dentro de um território reduzido. E o mais curioso é que essa fronteira raramente foi criada pelos fatos. Ela foi criada pela interpretação que você deu a eles. Uma apresentação em que você travou não prova que você não serve para falar em público. Prova apenas que aquela habilidade ainda precisa ser desenvolvida. Um relacionamento que terminou não significa ninguém vai te amar. Significa que aquela experiência trouxe lições que você ainda está aprendendo a integrar. Em todos nós, a dor do acontecimento passa. O que permanece é o significado que cada um decide dar a ele. Os estoicos entendiam isso com muita clareza. Marco Aurélio escreveu: "A nossa vida é moldada pelos pensamentos que cultivamos." Ou seja, aquilo que você repete mentalmente todos os dias acaba se transformando na forma como você enxerga o mundo e a si mesmo. Por isso, reconstruir crenças exige consciência. Primeiro, observe a emoção que surge quando algo assim acontecer. Se questione: o que exatamente estou sentindo agora? Medo de rejeição? Vergonha de falhar? Frustração por não ter controle? Quando você nomeia a emoção, ela deixa de agir nas sombras. Depois, investigue de onde isso veio. Em muitos casos, essas reações começaram muito antes do momento atual. Podem ter surgido em uma crítica antiga, em um fracasso marcante ou em um episódio que deixou uma impressão profunda. Reconhecer essa origem não muda o passado, mas impede que ele continue comandando suas decisões no presente. O próximo passo é reinterpretar. Todo evento pode ser contado de duas maneiras: como prova de incapacidade ou como parte de um processo de aprendizado. Se você falhou em algo importante, isso não precisa virar um veredito sobre quem você é. Pode simplesmente se tornar informação sobre o que precisa ser ajustado. A realidade permanece a mesma. O que muda é o lugar que você ocupa diante dela. E quando essa mudança acontece, algo poderoso se torna possível: transformar a dor em energia de crescimento. Cada dificuldade vivida contém matéria-prima para fortalecimento. Aquilo que antes parecia apenas uma falha pode se tornar treinamento para desafios maiores. Em vez de usar a falha como punição, transforme-a em combustível. Diga a si mesmo: isso me fortaleceu, isso me treinou, isso me preparou para o próximo desafio. É como pegar uma pedra que estava bloqueando o caminho e usá-la para construir os degraus da própria subida. No fim das contas, tudo retorna a uma pergunta simples: qual história você decide contar a si mesmo sobre o que viveu? Porque a narrativa que você escolhe manter pode se tornar uma prisão invisível ou pode se tornar o impulso que te projeta para frente. Chave 6. Decida quem você será. O limite invisível que determina até onde você avança na vida raramente está nas circunstâncias.
Ele está na forma como você se enxerga. Toda pessoa carrega dentro de si uma definição silenciosa sobre quem acredita ser. Essa definição influencia as decisões que toma, as oportunidades que aceita e até aquilo que acredita merecer. Se no fundo da mente você se vê como alguém inseguro, tende a agir com cautela excessiva. Se vê como alguém capaz, suas escolhas naturalmente se tornam mais firmes. Esse conjunto de crenças forma o que a psicologia chama de autoconceito, a imagem que você construiu sobre si mesmo ao longo da vida. E o problema é que muitas pessoas nunca param para definir essa imagem conscientemente. Elas apenas repetem as interpretações que foram acumulando ao longo dos anos, opiniões que ouviram em momentos de fragilidade, erros mal resolvidos. Quando isso acontece, a identidade deixa de ser uma decisão e passa a ser um reflexo do ambiente. Por isso, é essencial assumir esse processo de forma deliberada. Pense no autoconceito como um acordo que você estabelece consigo mesmo. Um compromisso claro sobre a forma como pretende viver e agir, independentemente do momento. Não é uma promessa vaga, nem uma intenção momentânea. É uma referência interna que orienta suas escolhas diárias. Quando alguém estabelece esse tipo de compromisso, algo começa a se organizar dentro da própria mente. As ações deixam de depender exclusivamente do humor do dia ou da motivação do momento. Você age porque reconhece que certas atitudes fazem parte de quem decidiu ser. Essa coerência cria uma base sólida para a confiança, porque uma das maiores fontes de insegurança não é o fracasso em si, é a sensação de não conseguir confiar nas próprias decisões. Quando você pensa uma coisa, promete outra e age de forma diferente, surge uma tensão interna que a psicologia chama de dissonância cognitiva. A mente percebe a contradição e começa a duvidar da própria consistência. Mas quando pensamento, palavra e ação caminham na mesma direção, essa tensão desaparece. A identidade se torna mais estável e a confiança encontra um terreno mais firme para crescer. É por isso que a autoconfiança verdadeira não nasce de declarações grandiosas. Ela nasce da repetição de pequenas atitudes coerentes. Imagine um dia comum. Você acorda cansado, sem vontade de fazer nada importante, se espera a motivação aparecer primeiro, provavelmente passa o dia inteiro adiando o que precisa ser feito. Mas quando decide agir de acordo com a identidade que escolheu construir, algo diferente acontece. Você levanta, cumpre uma tarefa, honra o compromisso que estabeleceu consigo mesmo. Esse gesto simples envia uma mensagem poderosa para a própria mente. Você é alguém que cumpre aquilo que decide. Com o tempo, essa consistência se transforma em uma das formas mais sólidas de confiança que existem. Não a confiança baseada em elogios ou reconhecimento externo, mas aquela que nasce da certeza de que você pode contar consigo mesmo. E quando essa certeza se estabelece, a forma como você ocupa o mundo também muda. Você deixa de agir buscando aprovação, passa a agir com a tranquilidade de quem está alinhado com aquilo que decidiu ser. Chave 7. Você só se torna irreconhecível quando assume viver seu potencial. A sua maior fraqueza não é o medo de falhar, é continuar escondendo a força que você já tem. Quantas vezes você segurou uma ideia, deixou de falar, deixou de agir, porque acreditou que não era capaz? Quantas oportunidades passaram diante de você, enquanto uma parte da sua mente repetia que ainda não era a hora, que ainda faltava alguma coisa, que talvez fosse melhor esperar? Cada vez que você recua dessa forma, a vida encolhe um pouco. Não porque o mundo diminuiu, mas porque você deixou de ocupar o espaço que poderia ter ocupado. E quando esse padrão se repete por tempo suficiente, a pessoa começa a acreditar que aquela versão reduzida de si mesma é quem ela realmente é. Mas não é.
Dentro de você existem capacidades que ainda não foram usadas, decisões que ainda não foram tomadas e uma força que continua esperando um comando claro. O problema é que muita gente se acostumou a olhar apenas para as próprias falhas e deixou de enxergar os recursos que carrega. É como alguém sentado sobre um baú cheio de ferramentas, reclamando que não tem como construir nada. O potencial não se revela em teoria. Ele aparece quando você entra em movimento. Cada desafio enfrentado amplia a sua estrutura interior. Cada passo dado, apesar da insegurança, reforça a percepção de que você pode ir mais longe do que imaginava. É assim que a confiança verdadeira se forma, através de evidências que você produz com as próprias atitudes. Os estoicos compreenderam isso com clareza. Marco Aurélio escreveu: "Não desperdice o resto da sua vida pensando no que os outros fazem. Use esse tempo para tornar sua própria alma excelente." Essa frase é um chamado direto à responsabilidade pessoal, porque a vida muda de direção quando você para de gastar energia com comparação, aprovação e expectativas externas e começa a direcionar essa energia para se tornar alguém mais forte, mais disciplinado, mais lúcido. Potencial não é um elogio que alguém faz a você, é uma responsabilidade. Pense nisso com honestidade. Se até agora você tem vivido abaixo da sua capacidade real, o que pode acontecer quando decidir parar de negociar com as próprias fraquezas? O que pode acontecer quando parar de adiar decisões importantes, parar de diminuir a própria voz e começar a agir com firmeza? Existe uma versão sua que ainda não apareceu completamente, uma versão mais disciplinada, mais segura, mais consciente do próprio valor. Quando essa versão assume o comando da sua vida, quem te conhecia antes quase não reconhece mais quem você se tornou. Mas a mudança mais importante não acontece na forma como os outros te veem. Ela acontece na forma como você passa a se enxergar. Porque no momento em que você decide viver de acordo com tudo que pode se tornar, o medo deixa de ser o centro das suas escolhas. A voz da dúvida diminui o volume na sua cabeça e esses sentimentos de fraqueza deixam de definir o seu caminho. E no lugar deles surge algo muito mais poderoso: respeito por si mesmo. Então, grave isso com clareza. Você não nasceu para viver comprimido dentro das suas próprias limitações. Você nasceu para crescer, para evoluir, para se tornar alguém que honra as próprias capacidades. Hoje todas essas chaves foram entregues a você. Você sai deste vídeo sabendo que confiança não nasce esperando coragem aparecer. Ela nasce quando você decide agir mesmo com medo. Você aprendeu que merecimento se reconstrói quando para de transformar erros em sentenças, que competência se constrói com prática diária, que sua vida não precisa ser um tribunal onde cada resultado julga quem você é. Você entendeu que a história que conta a si mesmo pode te aprisionar ou pode te impulsionar, que sua identidade precisa ser escolhida com consciência e que o seu potencial não é uma promessa distante. Ele começa no momento em que você assume responsabilidade por quem decide se tornar. Agora, a pergunta não é mais se você é capaz. A pergunta é se você está disposto a viver à altura daquilo que pode se tornar. Se essa decisão faz sentido para você, escreva nos comentários: "Hoje eu escolho confiar em mim." Essa frase é mais do que um comentário. É uma linha que separa a vida que você aceita da vida que você decide construir. Se este vídeo fez sentido para você, deixe seu like, compartilhe com alguém que você admira e se inscreva no canal. Obrigado por assistir.